dia. Estamos recebendo aqui a professora Francisca Neide. Ela é candidata à reitora da Universidade Estadual do Maranhão, no processo que acontece dia 12 de setembro, em todos os 17 campi, né, e em São Luís. Essa votação, professora, é uma votação um pouco sui generis, né, que ela apresenta uma desproporcionalidade na hora do voto. Bom dia. Bom dia aos ouvintes da Central de Notícias. Então, a eleição na UEMA, de fato, ela tem pesos diferentes, né? E, digamos assim, bem com discrepâncias enormes. O peso do voto do professor é 70%, e do voto do aluno é 15%, e do voto do funcionário 15%. Ou seja, quem decide o processo eleitoral é o docente, né? E isso não é bom para a democracia, né? Democracia, já está dito, é onde todos participam. Sim. E tenham mesmo, seja um voto paritário, né? Sim. Então a gente defende sim que seja um dia esse processo eleitoral diferente, mudado para ser realmente um voto paritário. A senhora é médica veterinária, parece que a universidade tem uma tradição de eleger médicos veterinários para reitores, né? É verdade. Você não tem vantagem para isso? Não, então, os médicos veterinários, eles gostam de participar da política, da universidade, de discutir a universidade, acho que é isso. Já tivemos, né, 2 reitores veterinários, né, e agora nesse processo eleitoral temos 2 veterinários candidatos, né? Candidatos, né? Exato. Agora, é engraçado porque tem um curso de administração, não seria natural que eu apresentasse as pessoas do curso de administração. É, né? Verdade. No entanto... Mas, no entanto, os veterinários, eles, é o Centro de Ciências Agrárias, é o centro que tem uma maior participação, aliás, quase todos os processos têm algum candidato do Centro de Ciências Agrárias. O reitor atual, sim, ele é da administração, né? Professora, dentro das plataformas das candidaturas, sempre se apresenta como proposta a melhoria da qualidade de ensino e tudo. E a gente vê que a Universidade Estadual do Maranhão não tem uma posição confortável diante da avaliação. Um dos indicadores, por exemplo, aponta a universidade lá no 157º posição entre as universidades brasileiras. Não é meio desconfortável para a universidade não credencia o próprio docente que sai, o próprio discente? Na verdade, a universidade, eu falo que a UEMA é uma universidade muito grande, né? Porque ela tem capilaridade no estado do Maranhão em 68 municípios. No entanto, nós ainda não somos uma universidade de referência, né? A gente fala, somos uma universidade grande, no sentido de ocupar vários municípios, estar presente em vários municípios do estado do Maranhão, mas nós precisamos mudar desse status de uma universidade muito grande para uma grande universidade, o que é diferente. Uma grande universidade é uma universidade de referência na formação de profissionais, referência nas metodologias de ensino, referência na inovação tecnológica, na transferência de tecnologia, na produção de ciências, e ainda não somos essa universidade de grande referência. E o que é que precisa para ela melhorar? O que é que a senhora, dentro da sua proposta de candidatura, o que é que a senhora propõe para haver essa mudança e a melhoria? Né? Bom, o que a gente propõe? Precisamos inovar, primeiramente, na forma de fazer gestão. Então, uma das primeiras coisas é a gente ter um número de doutores maiores, né? A universidade hoje, ela não tem 500 doutores, né? Nós temos 470, mais ou menos, em média. Precisamos ter política de captar doutores, de formar mais doutores, ou seja, de transformar todos os nossos professores mestres em doutores, de ter programas de fixação de doutores no estado do Maranhão, né, que vêm de outros estados também, se fixe aqui, os daqui que se transformam em doutores fiquem aqui, não vá para outros estados, né, para a gente aumentar essa mão de obra qualificada, a massa crítica da instituição em produzir ciência, em produzir tecnologia. Precisamos inovar na forma de fazer gestão, é uma gestão ainda muito centralizada, né, onde tudo tem que passar pela mão do reitor, e no campus Paulo VI nós temos 19 campi. Isso significa que no estado do Maranhão, esses campi eles precisam ter autonomia financeira para fazer gestão, e não tem. Tudo é centralizado no campus Paulo VI, em São Luís. Precisamos inovar nas metodologias de ensino, nas metodologias pedagógicas, de formar nossos profissionais para o mercado de trabalho. Precisamos abrir as portas da universidade para a sociedade, para as empresas, para os setores públicos diversos, ou seja, dialogar com a sociedade. Afinal de contas, a gente forma profissionais para a sociedade, né? Para o mercado de trabalho. E a gente precisa ouvir o mercado em que
em que a gente precisa melhorar na formação dos nossos futuros como é que o egressos. senhor enxerga o papel da universidade diante do quadro do Maranhão, a importância dela para o Estado? Você acha que ela está interferindo de alguma forma para a melhoria do Estado? Em algumas, por exemplo, nas ciências agrárias, a gente sabe que o Maranhão tem um grande espaço aí, a fronteira agrícola, né, do Maranhão, que tanto se fala. E nós temos profissionais para atender esse mercado? Então, a universidade, eu falo que a UEMA é a Universidade do Maranhão, do Estado do Maranhão, verdadeiramente é a UEMA, né? Mas ainda a gente interfere muito pouco nas políticas de avanço do Estado. E é isso que está precisando. A gente precisa dialogar com o governo, a gente precisa ajudar o governo na produção de ciência, na melhoria dos indicadores do Estado do Maranhão. Afinal de contas, na universidade, a gente tem que produzir ciência que tem impacto na vida das pessoas. Não é? A gente não está na universidade só para produzir ciência, para publicar num artigo científico, numa revista que tenha um qualis elevado da CAPES. Não, a gente precisa produzir ciência para melhorar a qualidade de vida das pessoas. E nós temos no Estado do Maranhão um índice de pobreza muito alto. Então, precisamos melhorar esses indicadores. Então, verdadeiramente, a UEMA precisa contribuir muito mais. Claro que ela contribui, mas ainda é tímida a sua contribuição. Precisamos contribuir muito mais nas políticas do Estado do Maranhão para reverter esses indicadores para indicadores positivos, melhores. Essa modificação aconteceria diante de investimento, maior investimento, a senhora fala em investimento de recursos? Investimento de recursos humanos, né? Porque a gente, para produzir uma ciência, para formar profissionais de qualidade, a gente precisa ter recursos humanos de qualidade. Precisamos investir fortemente na formação dos nossos profissionais, em novas metodologias, em equipamentos para pesquisa de laboratório. Quando se fala laboratórios, assim, qual o nível que hoje se encontra? Nós temos, por exemplo, nas ciências agrárias, a gente tem um nível de laboratórios muito sofisticado, na biologia, em a própria medicina, né, que em Caxias tem medicina, a enfermagem, mas a gente precisa ainda inovar na forma de produzir ciência e inovar nas metodologias de ensino. De que forma? Atraindo mais doutores, recursos para pesquisa, inovação nas metodologias de ensino, né, e tendo uma gestão participativa, porque a gente faz gestão não é para o gestor, são para as pessoas, né? Então a gente precisa priorizar os investimentos dentro da universidade. Isso seria um espaço democrático maior. Exato. Espaço. Mas até o processo ele já alige alguns setores. Por exemplo, os estudantes que têm esse peso. A gente fica imaginando que a universidade sempre é o espaço mais democrático, né? É isso que a gente espera, que todo mundo sabe. Acontece. Mas na prática isso não acontece. O próprio processo eleitoral mostra isso. Por exemplo, o processo eleitoral ele foi deflagrado por meio do edital no momento das férias dos professores e dos alunos, né? Que era justamente para a gente não chegar... São características bem peculiares. Exato. Né? E assim, uma política antiga, né? Assim, a forma de fazer uma política viciada, muito antiga e ruim, né? Para a democracia. Então, assim, ela em si já impede, né? Que já afronta a democracia, tirando o direito dos candidatos da oposição chegar até o aluno, chegar até o professor. A gente teve 2 semanas para fazer campanha. Né? Então, e nessa campanha parece que o que não estava nem previsto seria um debate entre os candidatos para até que eles se apresentassem para o grande público, não? Exato. Sim. Então ontem teve um debate, né? Mas só quem compareceu foram as 2 chapas da oposição. As 3 chapas da situação não compareceram ao debate. A senhora acha que sim, que nessa composição dessa lista tríplice vai ser acatado a vontade, pelo menos a vontade expressa nos votos, por exemplo, mais votado da lista tríplice, quem encabeçar será indicado? Existe algum acordo, nem que seja de cavalheiros, alguma coisa para segurar essa escolha? Particularmente o Estatuto da UEMA e a lei estadual, ela diz que é uma lista tríplice, né, onde vai 3 nomes, e o governador ele tem o livre-arbítrio de escolher um dos 3. O primeiro, o segundo, o terceiro. Nunca aconteceu na história da UEMA de não ser escolhido mais votado. Né? Mas tudo é possível, né? Sim. Tudo é possível. Não há nenhuma garantia legal sobre isso, não há. Não há. Como toda a lista tríplice também. Como toda a lista tríplice. Então, o governador ele tem a liberdade de escolher o primeiro, o segundo ou o terceiro. Então, assim, claro que a regra do jogo é essa. Então, se a regra do jogo é essa e está no estatuto, não está errado ele escolher o terceiro, o segundo ou o primeiro. Né? Se a gente não concorda com isso, temos que trabalhar para mudar a regra, né? Mas essa regra não poderia ser feita através do colégio universitário? Essa regra ela tem que ser proposta. Ela tem que ser proposta pelo conselho universitário, né? Pelo Consum. E não deu para mudar dessa vez? Mas não era...
interesse de quem está na gestão, né? Ah, tá. Digamos assim, não é interesse de quem está na gestão. Nunca foi interesse de nenhum dos reitorados que passou na nossa universidade até hoje conduzir esse processo. E assim, se eu for eleita, eu tenho interesse sim de conduzir esse processo para que ele seja realmente, além do voto paritário, seja garantido o primeiro e não seja lista tríplice, seja realmente, né, um processo onde a própria comunidade escolhe, não o governo, né? Afora essa melhoria do quadro também, do quadro que a senhora fala de conseguir os doutores mais, de ter um quadro de qualidade, de maior qualidade, quais são os maiores problemas que a senhora acha que teria que ser enfrentado logo para que haja uma elevação de qualidade da universidade? Olha, o primeiro foco que quem entrar na gestão tem que atacar é a questão do quadro de funcionários, servidores. A universidade ela tem mais de 40 anos. E pasme, a universidade nunca fez um concurso público na história dela para formar seu quadro de servidores. Eles são emprestados? São cedidos de outras secretarias do governo para a UEMA. Ou terceirizados para prestar um serviço e pagos por fundações. Quer dizer, isso é ruim para a universidade porque não tem um quadro qualificado. É ruim para o prestador de serviço ou para o servidor porque ele não tem seus direitos trabalhistas garantidos, né? Então a gente tem duas coisas que são primordiais e de início logo desse primeiro reitorado. A questão de regularizar a situação dos funcionários que são contratados hoje, e isso se faz por meio de concurso público, né? Mas o concurso ele é público, né? Então outras pessoas podem participar, e elaborar e aprovar a nível de Assembleia Legislativa o plano de cargo de carreira de salário dos funcionários. Os funcionários da nossa instituição até hoje não têm um plano de cargo de carreira de salário. Os professores têm, né? Os professores têm, mas os funcionários não têm. E sim, por que não tem, né? Então, assim, eu, por exemplo, como docente, me sinto inteiramente desconfortável de ter o funcionário que trabalha comigo no meu laboratório, né, na minha sala comigo, e ele não ter um plano de carreira e salário enquanto eu tenho. Isso não é justo, né? Então, assim, se a universidade quer crescer, ela tem que valorizar os profissionais dela. A senhora acha que é possível ter uma independência do executivo estadual, ao reitor ter essa independência? Olha, a gente tem a independência administrativa, mas financeira a gente depende, esse recurso vem do governo do estado por meio da Secretaria de Ciência e Tecnologia. A UEMA é vinculada à SECT, né, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, é o órgão do governo do estado a que ela é vinculada, né, e que pelo a Constituição estadual, 5% da arrecadação do estado era só para a UEMA, né? Mas hoje nós temos a UEMA Sul e temos o IEMA, né? Não, o IEMA é da educação. Mas nós temos a UEMA Sul e temos a FAPEMA. Isso, FAPEMA não é um órgão auxiliar da UEMA? Não, a FAPEMA é vinculada também à SECT, Secretaria de Ciência não trabalha e Tecnologia. Como um órgão auxiliar na pesquisa também, não apoia a pesquisa. Ela é o órgão de fomento da pesquisa no estado do Maranhão. Não da universidade. Não da universidade, do estado para todos professores de todas as instituições, estaduais, federais para fazer isso, privada. Para incentivar a pesquisa? Ela conta com algum... Temos políticas de bolsa de produtividade em pesquisa para os docentes que mais publicam, né? Para cada artigo científico publicado também tem a política de estímulo à publicação científica, as bolsas de iniciação científica para os alunos da graduação, bolsa de extensão, então bolsa de pós-graduação, tem sim as políticas de incentivo. Professora, obrigado. A senhora pode fazer suas considerações para o seu eleitorado, que a gente está sendo ouvido por vários municípios. A senhora pode falar também, que é uma oportunidade também que a senhora tem de falar. Exato. Então, eu gostaria de agradecer primeiro o espaço da Central de Notícias, pela oportunidade. O processo eleitoral ele foi muito curto, não deu para a gente debater. Eu acho que o mais enriquecedor de um processo desse é a oportunidade de dialogar com a comunidade universitária. A gente não teve esse tempo, né, o suficiente, mas de dizer para toda a comunidade universitária que analise as propostas de cada candidato. Nós temos aí 5 chapas, 3 concorrendo verdadeiramente, tem as 2 chapas laranja, né? E de pedir que realmente votem em candidatos que você conhece o histórico de vida, né? Que as pessoas que tenham um reconhecimento dentro da universidade enquanto pesquisador, mas enquanto gestor também, e que analisem que esse é um processo muito sério, porque a gente vai escolher o dirigente maior da nossa instituição e que vai minimamente dirigir os rumos das nossas vidas dentro da instituição, minimamente por 4 anos, né? Então, você votar
avaliar e escolher em quem você tenha confiança, né? E confiança, eu falo que você tem nas pessoas não é pela titulação dela, mas pela história de vida, né? Pelos legados deixados por essa pessoa, e isso é importante analisar. Então, analise todas as propostas. A chapa que eu estou à frente, que é a chapa 4, a UEMA é de todos. Primeira vez na história da UEMA, uma chapa de 2 mulheres, né? Então, em mais de 4 anos, 2 mulheres corajosas, ousadas e preparadas, porque tem experiência em gestão, né? Eu já fui diretora do curso de veterinária, diretora do Centro de Ciência Agrária, presidente do meu conselho, Conselho Regional de Veterinária, por 2 mandatos, sou coordenadora da CAPES, que é um órgão de avaliação da pós-graduação no Brasil. Então, assim, as experiências de gestão nos coloca apta em condições de disputa, né, em condições de dirigir a nossa universidade, até mesmo porque eu sou egressa, nós somos egressa, tanto eu quanto a minha vice, que é a professora Adriana, que é uma engenheira civil, né, então uma veterinária e uma engenheira civil, né, na condução da universidade, egressas da universidade e que tem experiência em gestão. Então a gente pede que a comunidade universitária analise, decidam livremente, né, sem imposições, sem ouvir orientações no sentido de que tem que votar em chapa A ou B, mas pela livre escolha, porque o processo é democrático e isso é que é bonito da democracia, as pessoas terem a liberdade de escolha. Obrigado, professora. Eu que agradeço. Central de Notícias, Henrique Borges, de São Luís.